Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nele transportados, conforme a figura. Ok. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, então vamos lá, amarelo, branco, laranja e verde, ou seja, temos aí 4 cores. E cada carrinho é pintado apenas com uma só dessas cores. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. Então o caminhão, a cor dele, a gente não vai se preocupar em colorir o caminhão, apenas os carrinhos que esse caminhão leva. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então tem que ter pelo menos um carrinho amarelo, pelo menos um carrinho branco, pelo menos um carrinho laranja e pelo menos um carrinho verde. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, por exemplo, se esse carrinho aqui de cima for pintado de amarelo e esse de baixo de vermelho, não, vou pintar esse de vermelho e esse de amarelo, isso não muda. Porque o que importa é a quantidade de carrinhos que estão pintados de amarelo, de branco, de laranja e verde. Se essa quantidade se mantiver constante, independente de que tipo de carrinho foram coloridos com essas cores, isso não tem a menor importância. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos de brinquedo do caminhão cegonha que a empresa poderá produzir? Cara, vamos fazer o seguinte. Tem que ter pelo menos um carrinho colorido da cor amarelo. Vamos garantir logo o carrinho de amarelo. Pronto, já garanti. Tem que ter também um carrinho colorido de branco. Então vamos fazer uma coisa. Vamos garantir logo o carrinho colorido de branco. Também já garanti. Tem que ter um carrinho colorido de laranja. Então vamos garantir um carrinho que vai ficar colorido de laranja. Então vamos lá. Esse carrinho aqui já vai ficar de laranja. Ok. E tem que ter um carrinho colorido de verde. Então, eu vou garantir logo o carrinho que vai estar colorido de verde. Também garanti. Ok. Feito isso, vamos determinar o seguinte. Esses 6 carrinhos que restaram, que eu estou destacando aqui, eles podem ser coloridos com quaisquer uma dessas cores, já que eu garanti o carrinho amarelo, o carrinho branco, o carrinho laranja e o carrinho verde. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Se eu pego a quantidade de carrinhos coloridos de amarelo e somo com a quantidade de carrinhos coloridos de branco, somo com a quantidade de carrinhos coloridos de laranja e somo com a quantidade de carrinhos coloridos de verde, isso aqui vai ter que me dar o total de carrinho que eu tenho à disposição para poder colorir, que são exatamente, meninos, 6 carrinhos. Então, essa soma tem que ser necessariamente igual a 6. Então, todas as soluções naturais dessa equação é uma possível maneira que eu tenho de colorir os carrinhos do caminhão cegonha, garantindo pelo menos um carrinho de cada cor. Porque perceba, eu torno a repetir, o carrinho colorido de amarelo já está garantido, o carrinho colorido de branco também já está garantido, laranja também já está garantido e o carrinho colorido de verde também já está garantido. Então, esses outros 6, por exemplo, eu posso pintar todos de amarelo, se eu quiser, não tem nenhum problema. Então, como resolver esse problema? Cara, se a quantidade de carrinhos de amarelo, mais branco, mais laranja, mais verde, tem que dar 6, então eu vou fazer o seguinte, eu vou representar os carrinhos por esses quadradinhos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu coloquei 6 quadradinhos? Porque são 6 carrinhos. Beleza. Você nota que o que separa a quantidade de carrinhos amarelo da quantidade de carrinhos branco é um sinal de mais. A mesma coisa, o que separa a quantidade de carrinhos branco da quantidade de carrinhos laranja é um sinal de mais. E o que separa a quantidade de carrinhos laranja da quantidade de carrinhos verde é um sinal de mais. Então, por incrível que pareça, eu estou dizendo para vocês que o que está antes do primeiro sinal de mais é a quantidade de carrinhos coloridos de amarelo, que foi só um.
O que está entre os dois primeiros sinais de mais é a quantidade de carrinhos que eu colori de branco, foram 2. O que está entre o segundo e o terceiro sinal de mais é a quantidade de carrinhos coloridos de laranja. E depois do segundo sinal de mais é a quantidade de carrinhos coloridos de vermelho. De verde, desculpe. Então eu posso dizer para vocês que nesse problema, nessa maneira que eu arrumei, eu colori um carrinho dos 6, evidentemente, que aqueles 4 primeiros já foram garantidos. Eu colori um carrinho de amarelo, 2 de branco, 2 de laranja e 1 de verde, totalizando 6 carrinhos. Então é como se eu tivesse exatamente os seguintes espaços. Um espaço para colocar um carrinho, um espaço para colocar um sinal de mais, esses 2 espaços aqui para colocar os 2 carrinhos brancos, esse espaço aqui para me colocar o sinal de mais, e esses 2 espaços para colocar o carrinho colorido de laranja, esse espaço para colocar esse sinal de mais, e esse último espaço eu vou destinar para colocar o carrinho que eu colori da cor verde. Então, resumindo, eu tenho 9 espaços à minha disposição. Desses 9 espaços que eu tenho, meninos, à minha disposição, eu devo escolher 3 deles para colocar os sinais de mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que os espaços que eu escolhi para colocar os sinais de mais foram o segundo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o oitavo. Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que nos demais espaços que eu não escolhi, eu vou colocar os carrinhos. Então aqui eu tenho um carrinho colorido de qual cor? De amarelo. Aqui, meninos, eu tenho 3 carrinhos coloridos de que cor? Branco. Aqui eu tenho um carrinho colorido de que cor? Laranja. E aqui eu tenho um carrinho colorido da cor verde. Então, cada modo que eu tenho de escolher os 3 espaços para colocar os sinais de mais, vai determinar uma maneira de eu colorir esses 6 carrinhos que restam. Então, eu poderia escolher outros espaços para colocar os sinais de mais, que ia gerar outra maneira. Professor, mas vamos supor que você escolhesse, por exemplo, espaços consecutivos. O que isso significa? Eu digo simples. Antes do primeiro sinal, é a quantidade de carrinhos que eu colori de amarelo. Perceba, não tem nada. Então, amarelo aqui, nesse caso, foram coloridos. Amarelo, vou até botar aqui, branco, laranja e verde. Como antes do sinal de mais não tem nenhum espaço, então, 0 carrinhos foram coloridos de amarelos. Entre os 2 primeiros sinais de mais, eu tenho um espaço. Então, quer dizer que um carrinho foi colorido de branco. Entre o segundo e o terceiro sinal, não tem um espaço. Então, 0 carrinhos foram coloridos de laranja. E depois do terceiro sinal tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Percebam, pessoal, que os 6 carrinhos foram coloridos. Nenhum foi colorido de amarelo, 1 de branco, nenhum de laranja e 5 de verde. Então, o que eu disse para vocês é que cada maneira que eu tenho de escolher os 3 espaços onde eu vou colocar os sinais de mais dentre 9 espaços disponíveis é uma maneira que existe de colorir os 6 carrinhos que restaram do caminhão cegonha. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 3 espaços dentre 9 espaços à minha disposição? Simples. Basta você calcular combinação de 9 tomado 3 a 3. Combinação de 9 tomado 3 a 3 é o que aparece exatamente no item B de bola, que seria a nossa resposta. Então, a resposta correta, letra B de bola. Então, fique atento aos nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau.